E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? David da Prospecta por aqui e hoje eu tô com um cara incrível do meu lado, um dos arquitetos mais badalados. A gente não consegue falar sem dar risada porque a gente tem uma amizade muito de longa data e a gente tava brincando com outro aqui até agora, Fabiano Hayazaki, um dos maiores arquitetos que eu conheço e que esse país conhece com certeza, um dos arquitetos dos jogadores, dos artistas, então é um cara que realmente tem uma bagagem incrível. Mas quem melhor que ele mesmo para falar sobre a sua história, né? Então, Raya, por favor, seja bem-vindo aos gramados da Prospecta e por favor, conte pra gente quem é Fabiano Hayazaki, para quem ainda estava num bunker escondido e não te conhece. Bom, obrigado, David, pelo convite. É uma honra estar aqui na Prospecta, essa agência incrível. A maior agência que eu já vi na minha vida. Impressionante o trabalho deles. Obrigado. Estão fazendo um novo site nosso, em breve, né, vai ficar pronto. Também tinham feito o site antigo, já muitos anos atrás. A gente já tem uma amizade de longuíssima data. Até antes deles abrirem essa empresa. Um dia eu vou fazer uma live com você e você vai contar a sua história, hein? Que é impressionante também, saíram do nada, assim como eu. E hoje não só arquiteto de jogadores, de alguns artistas, mas de qualquer empresário, né? Que a gente começou no meio do urbanismo. Meu primeiro cliente foi em Calço, fiz o Dama 4 aqui em São José do Rio Preto. E daí surgiram vários outros clientes, já comecei com o pé direito, né? E surgiram vários outros clientes, tanto empresários, médicos, muitos médicos da área, advogados, juízes, e tantas construtoras, né, como a Rodobens. Hoje a gente se conheceu lá, né, quando você trabalhava lá. Verdade. Eu fazia projeto para eles no Rodobens Consórcio e hoje eu o último projeto foram as casas populares da Rodobens. Então eu não só faço mansões, né, para pessoas do AAA, mas também casas populares para grupos como o Rodobens, grupos como eu estou fazendo lá agora em Orlando, nos Estados Unidos, na região da Flórida, para D32 Invest. Estou fazendo 7 condomínios de casas e apartamentos para americanos morar, não são casas turísticas. E, enfim, para quem vê hoje e não conheceu o Fabiano antes, né, eu comecei com 9 anos de idade a desenhar a primeira casa, quando meus pais moravam numa casa de fundo, num bairro aqui em São José do Rio Preto. Essa casa existe. Até eu filmei esses dias, eu fui lá conhecer, ver se ela existia. Ainda. Ela está um pouco reformada, um pouco melhor do que antes, porque na época ela continua tendo os 3 cômodos de fundo, não tinha forro, era uma casa de telha. E lá eu comecei o primeiro desenho porque meus pais estavam muito tristes na sala, dizendo que ia ser despejado daquela casa alugada. E eu falei, poxa, por que vai ser despejado? Porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Eu falei, então eu preciso ajudar. O que eu vou fazer? Eu não trabalho, não tenho dinheiro, ninguém tem dinheiro aqui. Aí eu tive uma ideia, eu falei, eu já sei, eu vou projetar uma casa para eles. Aí eu peguei um papel, uma lapiseira e desenhei uma casa em perspectiva. E aquele sonho se tornou uma realidade, né, anos depois, que a minha maior paixão nasceu ali, naquela maior dificuldade, a primeira grande crise da minha vida. Não foi o coronavírus, foi aos 9 anos de idade, uma crise muito mais séria na época nossa, porque não tínhamos onde morar, a gente realmente foi despejado, não tinha onde morar, né? Hoje eu tenho, antigamente eu não tinha. Então a crise realmente foi muito pesada, mas ali nasceu a vontade de ser alguém. E o que eu mais fazia todos os dias era desenhar uma casa que eu não tinha. Boa. Fomos despejados e fomos morar no fundo do clube japonês, aqui próximo, na Vila Ercília. A gente foi ser caseiros do clube. Foi uma das maiores dificuldades, preconceitos, para não dizer humilhação, teve sim. Teve muito preconceito, que hoje chama-se de bullying. A gente teve muito porque era muito pobre. Eu fui muito rejeitado pela maioria das pessoas, não só eu. Amigos, que a maioria não tinha. Era um conto no dedo da mão esquerda. Quantos amigos não viraram a cara? Pouquíssimos. E porque a gente era muito pobre e não tinha nada para oferecer. Então aí eu comecei a buscar o ser e não o ter. Ser alguém na vida, porque o ter não tinha valor. Então eu não queria ter algo para ser querido pelas pessoas, eu queria ser alguém. E por isso que eu busquei desde pequeno a buscar ser alguém, ser admirado pelo que eu sou e pela profissão. E eu tenho certeza que essa base me deu tudo isso, essa bagagem que eu consigo hoje enxergar e dar valor para a vida. Né? A lógica do ser
versus o ter, talvez tenha te guiado quando você estava lendo sobre a história do Hayazaki, todo esse tempo que eu conheço. Eu não conhecia a parte de ser um office boy de um escritório, de um momento que você montou o seu primeiro escritório e tudo mais, quando você conseguiu o primeiro cliente, você me contando há pouco sobre o primeiro cliente, que já foi um cliente realmente de peso. Conta um pouquinho pra gente como foi conquistar esse primeiro passo, né? Porque muita gente acha que Fabiano Hayazaki veio de um berço de ouro, fulano de tal tá bem porque veio de um berço de ouro. E a gente foi uma herança, né? Uma herança, exatamente. Não que isso não tenha seu mérito, esse é um ponto importante. Claro. Mas aqui a gente está falando de alguém que de fato passou um perrengue muito grande e hoje está onde está. Mas eu queria que você falasse só dessa vírgula do primeiro cliente, né? Eu queria que as pessoas conhecessem qual foi aquela sensação no coração de nossa, tem um projeto gigante para entregar agora. Como é que foi isso, Ryan? Bom, todo começo existem muitas dificuldades. Antes de eu abrir meu escritório há 16 anos atrás, com 12 anos eu entrei no escritório para ser office boy de engenharia, sem ganhar R$1 sequer. Tá? Foram 1 ano e meio trabalhando de graça e depois eu fui aprender a desenhar à mão. Fui office boy de uma oficina autoelétrica, também num primo meu. Tá? Ralei, o pão que o diabo amassou, ajudava a minha mãe no clube a lavar o clube, a lavar o banheiro, a lavar o salão. Quando ela vendia pastel, eu era garçom, eu ajudava a vender o pastel, a vender o refrigerante. Né? Passei por tudo isso e muito mais para poder, né, depois de 16 anos desenhando à mão, ganhando entre 0 e R$100 por mês, né, para eu chegar a abrir meu escritório. Ou seja, então para quem acha que hoje o Fabiano, né, teve uma herança ou nasceu em berço de ouro, nada disso. Eu, graças a Deus, passei por tudo isso para poder dar mais valor e chegar onde a gente chegou. Tem muito chão ainda para conquistar. Sim. Mas da onde eu surgi, da onde eu parti, eu já fui longe demais. Então meus melhores relacionamentos eram os senhores do clube. Meus melhores amigos eram senhores de 80, 100 anos de idade. Porque os amigos da minha idade não queriam minha amizade porque eu era muito pobre, então eu não tinha o que oferecer. Então eles combinavam para sair, chamava todo mundo e não chamava eu. Né? Eu era sempre excluído. Eu não entendia, mas aceitava. Chegou um momento que eu não tinha realmente amigos da minha idade e comecei a valorizar as amizades de verdade. Isso eu sempre fiz, principalmente os mais velhos. E por causa de amizades com pessoas mais experientes e empresários bem-sucedidos, foi quando eu abri meu escritório, que um diretor da Encalço, ele me propôs, abra o seu escritório. Ele me deu a força. Falei, eu não tenho dinheiro para abrir meu escritório. Ele falou, eu também não vou te dar, a gente tem dinheiro, mas eu vou te dar o quê? A oportunidade. E você tem que laçar essa oportunidade única na sua vida. Eu vou te dar um projeto de um condomínio para você fazer. Eu agarrei, peguei, fiz o projeto. Foi um sucesso de vendas, foi um sucesso na cidade, inclusive. E eu fiquei muito conhecido do dia para a noite, porque o Fabiano Hayazaki ninguém tinha ouvido falar. Mas a Encalço, o Dama, todo mundo conhecia e conhece até hoje. Então eu comecei de coadjuvante, né, a virar um arquiteto querido das pessoas que realmente queriam construir. E virei o sinônimo de que, estar com uma Encalço não é para qualquer um. Então, se ele está lá projetando para uma empresa desse porte, dessa qualidade, dessa envergadura, é porque realmente ele merece. Aham. Porque não adianta ser só ser e não ter atitudes, né, que façam você realmente ser um bom profissional, ter um bom produto, ter um bom serviço. Isso, para mim, não é só bom, tem que ser excelente. Por isso que eu sempre começo meus dias, excelente dia, excelente tarde. Porque ser bom, você vai ser igual a todos, você tem que ser excelente. Você tem que fazer além e surpreender os clientes. Então, desde pequeno, eu sempre surpreendi as pessoas além do que eu tinha para oferecer, ou além daquilo que eu combinei. Eu trabalhei para vários arquitetos, foram mais de 30, eu nunca trabalhei o tempo que era combinado, eu sempre fui além. Eu trabalhava de fim de semana, eu levava serviço para casa, eu era freelance, porque eu não tinha preguiça. Eu não era o funcionário público que entrava às 8 e saía às 6 horas e tinha que ter 1h30 de almoço. Eu sempre fui além e até hoje eu faço isso. Tanto que hoje eu tenho trabalhado nessa quarentena mais do que antes da pandemia, né? Que depois a gente vai falar sobre. Então, tudo isso foi uma formação que eu consegui aprender na vida, né? Não tive nenhum professor me ensinando. E foi através de tanta dificuldade que eu consegui
chegar onde a gente chegou. E a emoção de fazer o primeiro projeto foi incrível, né? De você ver a tua placa numa obra de um Dama 4 numa cidade como Rio Preto, e eu era um desconhecido. 20 anos. Exatamente. 20 anos. Então... E a gente muita fala história, muito, né, sobre um conceito que está nas falas do Rai aqui, vocês que conhecem a gente vão se identificar. A gente fala muito sobre over-delivery, né? Sempre entregar mais do que as pessoas estão esperando, independente do que você vai receber em troca. Porque não vai adiantar de nada. Tudo isso que a gente vai falar sobre marca pessoal, sobre como a Rai conseguiu se posicionar, eu vou te perguntar um pouquinho sobre esse diretor, queria que você falasse um pouquinho. Como foi essa aproximação? Porque não foi do nada. Você provavelmente teve um over-delivery para esse cara, para ele entender que você realmente era acima da média. Então assim, a gente sempre fala muito disso, né? Não adianta de nada você ficar ali bajulando ou tentando fazer marketing pessoal da tua pessoa sem ter feito, sem ser bom de fato e sem entregar aquilo que as pessoas querem e acima do que as pessoas querem, né? Exato. Eu conheci ele através de amigos, foi indicação, e aí eu fiz o projeto da casa dele. E ele gostava muito dos meus desenhos à mão. Aliás, o Dr. Anvar Dama, o dono da Encalço, naquela época não tinha 3D, não tinha esses softwares de hoje. E os projetos eram feitos à mão. Então o arquiteto tinha que ter talento mesmo, que é hoje que está faltando. É esse arquiteto raiz que realmente cria à mão. E isso é minha essência. Eu crio tudo à mão até hoje, desde aquela época. Então ele achava incrível eu projetando e criando à mão as perspectivas da fachada, dos condomínios. Para você ter uma ideia, o dono da Encalço me pedia para eu fazer a perspectiva dos concorrentes. Por exemplo, o Dama de Prudente não era projeto meu. Então ele pedia para eu fazer a perspectiva do projeto do outro arquiteto, porque ele só conseguia entender com a minha perspectiva. Então eu comecei a fazer muita perspectiva para apresentar. Eu até pintava na aquarela, então ele falava que ia me dar a oportunidade, porque ele falou, cara, tu tem talento, você sabe projetar, então nós vamos te dar a oportunidade. E é isso que está faltando no mercado. Tem muito robô, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vim também da época do AutoCAD, desse software que você copia e cola. Você digita no Google hoje, você copia e cola. Você entra no meu Instagram, você vai lá e copia. Né? Só que tem direitos autorais. Se você copiar exatamente, a gente vai entrar no processo. Então, está faltando muito isso na arquitetura, porque a arquitetura é arte e ela precisa ser expressada e ter a identidade de cada profissional, de cada artista. Então, desde o meu passado, desde o meu início, eu sempre valorizei o lado artístico do meu trabalho. Então, os meus clientes, eles valorizam isso. Eles sempre falam, eu te contratei não só pela pessoa, né, pelo profissional, que isso é obrigação. Hoje é obrigação, é obrigatório você ser educado, você ser rápido, você ser veloz, você ser competente. Isso não é mais diferencial. Não existe. Não, porque eu tenho software da última geração. E daí qualquer um pode ter. Né? Qualquer um pode ter um celular, o melhor do mundo. O que mais as pessoas não valorizam, né, profissionais, e estão esquecendo é o que está aqui dentro. E é o que está aqui dentro, e isso o cliente enxerga. O ser humano, o cliente enxerga. Que nós estamos vivendo um momento de pandemia que está fazendo o ser humano voltar para as raízes e ser mais humano. E a palavra ser humano está fazendo sentido agora. Né? A gente estava falando um pouquinho antes, e você citou já aqui durante a live, sobre o cliente AAA, né? Que é o cliente AAA, né? Que é o cara que é um cara com poder aquisitivo maior. Muitas vezes, pra gente aqui que estava falando de um assunto de arquitetura, um cliente AAA, pode ser o cliente com poder aquisitivo maior, mas para quem está assistindo a gente e tem uma padaria, é o cliente AAA, é o cara que compra mais, com ticket médio maior. Então assim, com o passar do tempo, é interessante falar sobre isso porque a Rai estava me explicando sobre a carteira de clientes dele, que é composta ela é mista hoje, né? Ela tem o cliente que ele é um pouco menor, tem o cliente médio, tem o cliente grande sim, mas assim, não foi sempre assim, né, Rai? Você começou lá com 20 anos, foi o primeiro projeto em Encalço, mas você veio construindo São José do Rio Preto, a região, o estado, o país. Você veio conquistando isso aos poucos. Como é que foi essa jornada, essa mudança para um cliente AAA? Como é que foi esse jeito? Todo início a gente não sabe como vai ser, então a gente aceita todo tipo de cliente. Então eu aceitava desde o cliente, né, uma casa de cachorro, sem desmerecer ninguém, a um condomínio, a um prédio, uma casa de 100 metros, uma de 200, uma de 1.000 e uma de 5.000 metros quadrados. Então eu não tinha no começo um foco, nem eu sabia qual era a minha especialidade, o meu foco. Então tudo que aparecia eu acabava aceitando, principalmente pelo dinheiro, né? Porque eu passei muita dificuldade.
Então, como eu tinha medo de não ter o dinheiro, eu falei, eu preciso pegar, porque se eu não pegar, o outro vai pegar, eu preciso do dinheiro, preciso pagar as contas, né? E aí, isso prova que a gente, né, vai aprendendo com os erros. Então, foram longos 16 anos aprendendo também uma palavra ou uma atitude que hoje eu consigo dizer não. Né? Que isso é muito difícil, principalmente no começo de carreira. Né? Quantos projetos eu fiz que clientes não me pagaram, usaram minha ideia e ainda, né, com a falta de ética e de respeito, construíram e não me pagaram R$1. Né? Quantos amigos se aproveitaram e fizeram projeto e também não me pagaram até hoje? Vários. Vamos inclusive, cobrar, galera. Eu queria passar os nomes, eu já tenho anotado eu aqui tenho já. também. Se quiser eu posto, eu vou postar, né? E abre o olho aí, pessoal. Tem gente andando de avião e tá me devendo aí. Mas favor. enfim, eu sou muito ético, eu não vou fazer isso, tá? Mas que a consciência de cada um... Eu nunca precisei processar ninguém por isso, graças a Deus, porque eu tenho atitudes positivas e as pessoas procuram pessoas melhores. E isso é o que eu aprendi. Né? Então, já fazem anos que eu não faço mais projetos. AAA não é só a questão do dinheiro. Eu acho também que tem a ver com a cultura da pessoa. Não adianta nada o cara ter muita grana e a cultura dele continua lá embaixo. Esse é o pior cliente. Porque ele é arrogante, ele acha que sabe tudo, ele maltrata todo mundo, ele acha que ele é arquiteto, ele acha que ele é dono de agência. Então, por que ele precisa da gente? Só para usar o nosso nome? Então, muitos fizeram assim. Hoje eu sei falar não. Né? Há pouco tempo atrás eu não sabia. Hoje eu mesmo tenho evitado de pegar esse tipo de cliente. Né? Que o Enneagrama me ensina muito, o curso que eu fiz, a entender o perfil, né, de cada cliente. Ainda estou aprendendo, já fiz 6 vezes curso, mas ele me ajuda demais a entender o perfil de cada um e saber dizer um não de uma forma diferente. E mesmo assim, tendo, né, clientes de todo tipo, de toda classe social, eu ainda... eu não escolho o meu cliente, são eles que nos escolhem. Dos milhares de clientes que a gente já fez em 16 anos do escritório, 100% vieram atrás de mim. Tudo 100% foram indicações. Eu nunca fui atrás de nenhum cliente. E não vou. Se eu fico sabendo, um amigo, o fulano comprou um terreno, vai lá atrás dele, liga para ele, eu não ligo. Não. Precisa haver o desejo. A pessoa precisa desejar fazer com você. E isso é o que a gente tem feito nesse trabalho de 32 anos. Né? Quando você busca o ser, né? Você tem uma missão, a gente tem a nossa missão, a visão, você tem os seus valores. Pessoas com esses valores, e quanto mais experiente você tem, quanto mais a gente conquista, quanto mais projetos importantes e mais longe e fora do país que a gente tem feito, mais é valorizado o nosso trabalho, né? Principalmente com prêmios, na arquitetura tem muito isso. Isso tem nos valorizado e faz eu enxergar e dizer não para os clientes que não são bons e sim para os clientes de excelência em todos os sentidos, não só no dinheiro, mas principalmente culturalmente, é aquele que nos permite e deixa a gente projetar para ele, né? Tem coisa mais gostosa de que receber um cliente, ele fala assim, eu confio em você, Isaac. Isso não tem preço. Faz o que você quiser, irmão. Exato. E isso aconteceu agora, já tem acontecido há muito tempo. Legal. Mas nessa pandemia, em que infelizmente a crise é global, mas eu vivi os últimos 2 meses melhores da minha carreira. Nunca tantos clientes AAA fecharam com a gente em tão pouco tempo, em plena pandemia. Isso é bom eu dizer, porque você nasceu berço de ouro. Não, isso a gente está colhendo o que plantou e esse tempo de quarentena fez com que essas pessoas que têm a grana, quando ela tem a grana, ela reflete mais, ela tem planejamento e o dinheiro ele não some, ele só para um pouco de girar. Só que a partir do momento que ele refletiu na casa dele, que ele precisa construir, trazer aquele sonho do futuro para mais presente, que é fazer um projeto e começar já a construir, faz com que o início do ciclo da cadeia do setor que mais emprega no Brasil, que ele está andando. Então eu tenho que falar isso para as pessoas, que eu tendo trabalho e projeto, o meu funcionário vai ter, né, o meu financeiro vai ter, o pedreiro vai ter, o pintor vai ter, a loja de tinta vai vender mais, a loja de revestimento, a agência de marketing vai ter trabalho. Ou seja, essa corrente ela vai acontecer, nem que for num curto, médio, longo prazo, mas ela vai acontecer. Ela volta a girar. Volta a girar. Então, é uma crise que ninguém esperava, né? Ela é de saúde, que gera, infelizmente, vem a política para atrapalhar, mas um momento de que as pessoas não devem desistir, porque a crise é de todos, não é só de um.
E Rai, você falou uma coisa que é legal, que é o que aconteceu nesses 32 anos foi você trabalhar duro para entregar sempre a mais do que as pessoas te pediam, para que, até a anotação que eu fiz foi, para que houvesse a criação do desejo através da sua marca pessoal. Então, o que você fez, na verdade, não foi prospectar clientes e bater de porta em porta. Foi, cara, deixa eu reforçar minha marca pessoal, que inclusive é o nome do teu escritório, né? Você deu o nome do seu escritório, o seu próprio nome, então isso tem um outro peso no jogo. Mas você fez com que as pessoas que elas desejassem o Fabiano Hayazaki. E aí eu entro num outro ponto que é... Galera, eu estou de prova, eu estou aqui, né, falando para você, eu vi os desenhos à mão do Fabiano, falei, cara, então você produz todos, ele, sem exceção. Então, conta pra gente como é que é esse processo produtivo hoje, né? Porque muitas vezes a gente fala, pô, tá atendendo muito jogador, tá atendendo muita gente em Rio Preto, não sei o quê, mas quem produz tá lá com outro funcionário. Na verdade, não é. Não, 100% dos projetos sou eu quem crio. Boa. Desde o início até o fim, tá? É a concepção de todo o projeto, né? Quem trabalha comigo, eu tenho funcionários, eles desenvolvem nos softwares que a gente tem lá no escritório, tá? Tanto em 2D, projetos executivos, detalhamentos e 3Ds e até vídeos são feitos no escritório pela minha equipe. Então a gente terceiriza aquilo que eu não sei fazer, o que eu não tenho capacidade. Tem braço. Exato. Então eu tenho muita facilidade em criar e sou muito rápido. Então, como eu sempre criei à mão, e o arquiteto, ele é artista, ele tem que criar à mão. Os maiores nomes da arquitetura mundial criaram e criam à mão. O computador é apenas uma máquina, uma ferramenta. Né? Isso está faltando muito nas faculdades, né? Nos novos arquitetos, que tem vários, né? Muitos cursos por aí, né? Muitos cursos até ruins e muito fracos, que não exigem essa habilidade, esse talento que tem que ter, para tudo tem que ter. Né? Tem muitos que perdem 5 anos de arquitetura, sendo que ele tem aptidão para outro curso. Então não é porque é a profissão do momento, ou que foi a profissão do momento, que você tem que ir lá fazer. Você tem que realmente entender se você tem aptidão para isso ou não. Isso eu descobri com 9 anos. Então, como eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer. E eu projeto um prédio inteiro, todos os detalhes, tanto externo como interno, até desenhar uma bancada, um balcão, um móvel, uma mesa, uma cadeira. Eu faço isso, né? Recentemente eu criei uma banheira para Riolax de Rio Preto, me chamou para criar o design de uma banheira. Já fiz, já aprovaram e vou começar a produzir. Quer dizer, eu também sou designer de produto, né? Que é uma coisa que eu não dava tanta atenção, porque eu tinha vários negócios. Hoje eu dou 100% foco ao meu trabalho e à minha profissão. Então todos os leques que me passavam ao lado e oportunidades que eu não agarrava, hoje eu estou tendo tempo para fazer. Então tudo é criado, né? Por mim, até um balcão de uma churrasqueira eu vou lá e eu tenho que detalhar. Quem acompanha meu Instagram consegue ver, né, que eu posto quase sempre isso. E depois vem a minha esposa, a Tânia Hayazaki, ela cuida da parte de interiores. Tânia. Né, ela está assistindo, de design de interiores, e ela vem toda a parte de acabamentos e decoração, fica tudo na parte dela, que também cria a mão. Então legal. A gente trabalha em conjunto. Né? E você me falou a respeito de foco, né? Então... Vamos falar para a galera a respeito do Enneagrama, que você já citou aqui também, e que já fez 6 vezes e que sempre insiste para que eu faça também. Então eu sei que deve ser muito bom, eu não tive tempo de fazer. Farei, não, calma. Tem que fazer, a Daniela deve estar até assistindo aqui. Daniela, por favor, calma, eu vou fazer. Quando eu casei, né, meu sogro morreu no dia do meu aniversário do meu casamento. Foi a segunda grande crise da minha vida. Foi quando eu parei para refletir e falei, por que isso está acontecendo hoje? Meu sogro morre no dia do meu aniversário, do meu casamento. Você casou, eu lembro. Né? Não aconteceu isso no seu casamento, não. Graças a Deus. No meu aconteceu. Então imagina se acontecesse isso para você. Né? Para qualquer um, isso não é legal. Né? São poucos os premiados no mundo. Em vez de eu ir para a depressão, eu enxerguei isso como, né, um recado de Deus. Falou, meu amigo, você tem muita coisa para evoluir, então você está merecendo passar por isso, para dar mais valor. E eu aprendi a dar mais valor para mim e para as pessoas à minha volta e principalmente para capacitação profissional. E aí eu fui fazer um curso do Dale Carnegie, que caiu de paraquedas, me indicaram. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso, mas eu fui lá e fiz. Foi um dos melhores cursos da minha vida, do Dale, como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso foi no começo de minha carreira. E agora, recentemente, há uns 5 anos atrás,
eu conheci o Enneagrama, que para mim é um dos melhores cursos que existem, que todos deveriam fazer. E com um curso desse não haveria guerra no mundo, as pessoas entenderiam mais o estresse e conseguem se neutralizar, aprende técnicas para neutralizar o estresse e aprender a falar para o outro aquilo que ele quer ouvir. Então, senhores políticos, vocês precisam fazer urgentemente esse curso. O que fizer e dominar esse curso vai ganhar qualquer eleição. Só se eu falar isso, já a Daniela vai fazer uma turma só de políticos. Eu estou falando a verdade. A Daniela vai liberar um cupom de desconto no final desse vídeo. Exatamente. Só que, senhores políticos, sejam mais honestos, mais sinceros, tá? E parem de ver o seu próprio umbigo. E vamos, né, nesse momento de pandemia, poder ser mais solidários com as pessoas. Tem que ganhar, tem que ganhar. Existem as diferenças, existem, mas não precisava ter tanta. Então, tem que ter a parte de cada um, a gente tenta fazer. E a gente, como arquiteto, tem essa liberdade de poder falar isso para vocês. Enneagrama não ajuda mau caráter, tá, gente? Só não ajuda mau caráter, tá? Com certeza. Se for mau caráter, continue aonde está. Não vai adiantar. Daniela, nem aceita essa galera aí contigo. Não tem como. E nós não vamos mais aceitar, porque depois de uma crise como essa, o ser humano ele tem que mudar definitivamente para melhor. Foi a partir do Enneagrama que você decidiu, que você percebeu algumas questões de foco. Correto? Totalmente. Depois que eu fiz o Enneagrama, acabei a primeira vez o curso, eu vendi um negócio que eu tinha, que não só questões de prejuízo financeiro, mas me ocupava o meu tempo, independente se dava lucro ou não, ele ocupava o meu tempo e não era o meu foco. Então, na mesma semana eu vendi e desfiz de vários negócios, amizades, tá? Do dia para a noite, porque eu entendi, né, que eu tinha que focar e conviver com pessoas melhores. Aquele ditado, né? A gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Quando eu passei a conviver com pessoas melhores, a minha vida deu um salto em todos os sentidos, principalmente interno, né? De não viver mais aquela máscara que a sociedade precisa viver, ou precisava viver, para estar inserido num comércio, num negócio, para você ser aceito ou ser querido. Eu não precisei mais disso. Então, a partir do Enneagrama, eu consegui enxergar quem vivia dessa forma e que eu também vivia dessa forma. E eu parei, refleti e comecei a mudar, principalmente a convivência com muitas pessoas. Evitei. Né? E evitar essas pessoas, gente, não quer dizer que a gente está aqui criando uma relação de amizade por interesse. Muito Jamais. pelo contrário. Muito pelo contrário. Se afastar de pessoas que só te puxam para baixo... Era isso que acontecia. Exatamente. Não, é o básico para você conseguir ter mais clareza de para onde eu tenho que ir. Faz sentido, não é? Com certeza faz total sentido. Por isso que profissionalmente também, pessoalmente, minha vida melhorou infinitamente para muito melhor. Né? Só ver, todo mundo pode ver profissionalmente, né, as nossas conquistas, que não preciso nem mostrar para ninguém, é visível. Né? Recentemente eu tive um amigo de Rio Preto, ele foi para Camboriú e falou, cara, eu vi 4 placas suas em Camboriú. Eu falei, nossa, sério, né? Eu nem lembrava, né? Eu falei, poxa, que orgulho. E o cara falou assim com orgulho de verdade, sabe? Um amigo de verdade. Já outro já falaria com uma inveja, né? Eu acho que a inveja, ela só tem quem não é um ser humano de verdade, porque todo mundo tem direito a um lugar ao sol. Todo mundo tem capacidade, pode conquistar algo na vida. Então, quando você deseja inveja, esse sentimento ruim para as pessoas, você nunca vai ter nada na vida. Então, eu não tenho esse sentimento, eu tenho orgulho. Meus funcionários, praticamente todos, compraram um apartamento e carro trabalhando no meu escritório. Eu tenho orgulho, prazer e honra deles falarem isso para mim e fico muito feliz. Né? Recentemente, a minha secretária ela comprou um apartamento, ela está trabalhando no meu escritório, acho que há 6 meses só, e ela já conseguiu comprar um apartamento. Né? Financiado, mas conseguiu, quer dizer, isso quer dizer que tem crédito, que pode pagar, e isso é uma felicidade muito grande, né? Principalmente para mim, né? E costurando isso com o tema aqui do nosso papo, né? Que é essa questão de marca pessoal, de como construir uma versão 2 de um Fabiano Hayazaki no teu segmento, que a verdade é essa, a gente está em busca de ajudar pessoas cara, como você pode usar esses ensinamentos para levar isso para o teu negócio, para levar essa verdade que a gente está vendo por trás de tudo isso para o teu negócio. Queria que você entrasse um pouquinho no assunto sobre a questão tanto do Enneagrama e tudo mais, nessa questão de identificar pessoas, essa questão de se afastar ou de se aproximar das pessoas certas no momento certo. Como foi essa construção com o passar do tempo? Por quê?
Se a gente parar para pensar, há 32 anos não existia Instagram. Não. Então você fez relacionamento numa época onde era verdade. raiz, de fato, relacionamento raiz. Então assim, você se aproximou de pessoas, você recebeu indicação, você atendeu muito bem seus clientes para que eles te indicassem para outros clientes. Mas como é que foi isso? Eu queria que você contasse para a galera a marca pessoal, a construção de marca pessoal numa época onde era tudo mato. Realmente, tem toda a razão. Não tinha Instagram, não tinha ferramenta de rede social nenhuma. WhatsApp. Era o tete a tete. Era o pessoal. E nem celular eu tinha, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar. O grande segredo de tudo isso é aquilo que a gente falou, mas vou focar de novo, é o olhar olho no olho, é o relacionamento humano. Tá. Né? É como fazer amigos e influenciar as pessoas. Influenciar e não manipular. As pessoas do mal manipulam, as pessoas do bem influenciam. Então, quem influencia é o quê? É um líder. Quem não quer estar atrás de um grande líder? Quem não quer seguir um bom exemplo? Quem não quer ser igual a alguém que conquistou algo na vida honestamente? Ou você quer seguir um mau exemplo de um cara que conquistou algo só em dinheiro, mas o cara não pode sair numa rede social porque ele roubou, ele é ladrão, ele agiu, né, de má fé, ele roubou o dinheiro das pessoas, ou enganou as pessoas, ou deixou de pagar. Esse cara, ele é malquisto em qualquer lugar, né? E em qualquer lugar do mundo tá cheio, inclusive em Rio Preto tem bastante, né? Esse ser humano precisa, né? Lógico, cada um nasce, né? E vai tendo as suas atitudes de acordo com o meio em que vive. Então, se você vive num meio de pessoas honestas, é mais óbvio que você vá ser uma pessoa honesta. Se você viver no meio de pessoas que são contrabandistas, que só querem fazer falcatroas e tudo mais, a probabilidade que você vai ser o mesmo. Ou pior, ou um pouquinho melhor. Então, eu comecei, graças a Deus o que eu passei foi não ter amizade com pessoas falsas. Então, só eram amigos meus quem realmente gostava de mim. Meio caminho andado. Já era um meio caminho andado, porque a maioria não gostava de mim porque eu era muito pobre, primeiro. Então, ele não tem dinheiro, não tem roupa, eu ganhava. Né? Então, eu vivia numa época que andar com tênis da Nike, você era bilionário. Né? Eu andava com quichute, eu só tinha um tênis. As roupas que a gente andava eram dadas, meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para comprar roupa para mim. Entendeu? Então as pessoas davam risada, muitas vezes davam risada da roupa que a gente tinha, porque ela era maior, o triplo maior do que a gente, mas não tinha outra opção. Né? A mochila para ir na escola, minha mãe costurou à mão. Meus amigos tinham todas as mochilas compradas. A gente jogava beisebol, nosso tênis era kit chute, meus amigos era Mizuno. A luva nossa era emprestada, de marca nacional. Dos meus amigos era Mizuno, da Nike, né? E os melhores do time eram o meu irmão e eu, às vezes, de vez em quando, né? No tênis de mesa a gente sempre se destacava. Por quê? A gente se esforçava mais do que os outros. Então essa é a diferença. Fez o quê? Eu sempre ser eu mesmo, né? E buscar passar para as pessoas aquilo que eu era e não o que eu tinha. Então eu não ficava contando vantagem, nunca contei, você me conhece. Por mais do que eu conquistei hoje, eu não fico me ostentando coisas materiais, nunca fiz isso e nunca vou fazer. Tá? Eu me ostento das minhas relações, eu ostento do eu ser, do ser humano que eu sou e do networking riquíssimo que hoje eu tenho. Né? Nesse celular aqui tem um WhatsApp de pessoas assim, que nem eu às vezes acredito, né? Pessoas de muito, não estou falando de jogadores, pelo amor de Deus, são muito importantes, sim. Pessoas famosas, reconhecidas mundialmente, tenho sim, mas também de pessoas, empresários, médicos, artistas, jogadores, de níveis mundiais, esse sim tem um peso muito grande, entre tantas outras pessoas importantes, assim como você e como pessoas que eu valorizo como seres humanos. Então, eu recebo tanto convite de live, quando vocês me convidaram, eu falei, não, esse eu vou. Me desculpe os outros que eu não fizeram ainda, que eu não fiz ainda. Mas estão na fila, né? Estão na fila que eu vou fazer. Porque a live eu gosto muito, mas ela, como eu estou trabalhando muito, ela toma um certo tempo, mas eu também sei que é importante, porque eu tenho feito uma ou duas por semana. Mas voltando à sua pergunta, eu tenho certeza que o que fortalece um relacionamento para qualquer ramo que seja, é principalmente focar primeiro no lado pessoal, né? Não é mostrar o que você sabe, não é mostrar o que você tem de diferente na sua empresa, que você tem o melhor software do mundo, que você
Isso não vale nada se você não mostra quem você realmente é. Você tem que mostrar o seu ser. Quando você mostra o seu lado ser humano de verdade, a outra pessoa, ela confiará em você em qualquer momento da sua vida, você sendo arquiteto, médico ou vendedor de cachorro quente, meu amigo. Não importa o que você vende, né? O que importa é o que você é. Porque eu tenho certeza que todos esses meus clientes, de verdade, que são pessoas do bem, que realmente valorizam e que a gente conquistou e nos desejaram, eu tenho certeza que se eu vendesse qualquer coisa no mundo, mesmo que eles não precisassem, eles comprariam de mim. Sim. Então é isso que eu faço, porque a releitura, porque confiou. Então não é porque eu sou um arquiteto, é porque realmente primeiro confiou em mim. Eu tenho clientes, a maioria, que, por exemplo, tem um do Japão que fechou agora, ele me entrou em contato pelo Instagram, foi indicação de um outro jogador, cara super famoso, fechou comigo em plena pandemia, uma casa espetacular, enorme, gigante. E eu tinha que fazer o contrato. Eu falei, vou fazer o contrato, vou te mandar, depois você me paga. Ele me depositou antes. Falei, você é louco, você me pagou antes de assinar o contrato, você nunca me viu na vida. Você é louco, e se eu fosse um bandido? Ele falou, Fabiano, eu confio em você. Quem me indicou, confia em você. Eu acredito naquela pessoa e confio em você, porque até o momento você só me deu bons motivos para confiar. Falei, tá, e se eu não te entregasse nada? Falei, você vai me entregar, ele falou. Eu não confio nessa coisa errada de você, que você não é. Olha, isso tem muito valor, tem muito peso. Né? Você confiar assim extremamente numa pessoa que está do outro lado do mundo e você nunca viu na vida. Então eu falo, aí tem mais valor. Então eu falo, poxa, essa pessoa tem que dar mais valor ainda. Porque tem um cara que está aqui do meu lado, é meu amigo e não me paga pelo projeto que eu já fiz para ele. Eu tenho que ficar cobrando. Isso é errado. Né? Então foi isso tudo que eu aprendi a lidar, né? A dizer o não e a valorizar realmente as pessoas que têm valor, que realmente valorizam o seu lado humano. E que quando você errar, que todo mundo erra, ele vai entender que você não quis errar porque você quis na sua empresa. E ele vai conseguir refletir, poxa, o cara é irmão, o cara ele ama o que faz. Então se ele errou, ele vai trazer a solução e eu trago. Né? Porque essa é a diferença do profissional para o amador. Quando ele erra, trazer soluções. E errar todo mundo está sujeito. E assumir o erro. E assumir o erro e trazer solução. Errar não é um problema. Então esse medo que as pessoas têm, né, de errar numa profissão, tem que errar mesmo, tem que errar muito. Só que, lógico, depende do nível do seu cliente cultural dele, ele não vai aceitar um erro sequer. Mas se ele é humano também, ele vai entender e vai. Então esse tipo de cliente que eu consigo, o Enneagrama faz a gente conseguir já detectar logo nas primeiras reuniões. Se ele tem fit para trabalhar com você. Faz sentido isso, né? Tipo, ó, cara, eu quero agora, a partir de agora, eu quero trabalhar só com um cliente que vai me fazer bem. Porque, cara, mas com certeza, tem cliente que é muito, cara, é ótimo cliente, como financeiramente falando, mas é um cliente muito difícil de lidar. Né? Esse é o pior. Esse é o pior. Então, o dinheiro não é tudo na vida. Então, eu tenho clientes que é preferível não ter eles, sabe, do que suportar só porque ele me pagou. E ele não pagou bem, né? Porque um cliente de nível ruim, ele vai pedir muito desconto. E vai te explorar e te exigir o máximo do que não foi combinado. E você entrega, mas ele acha que só você é dele. Então tem que ter esse respeito. Por exemplo, clientes de nível AAA, em todos os sentidos que eu digo, eles são tão educados que eles perguntam, você está ocupado? Você pode falar comigo? Agora o arrogante, ele já quer te ligar, ele te liga no meio dessa live, ele manda você parar tudo que você está fazendo para atender somente ele na hora que ele quer. Não é assim, então tem que ter respeito de ambos os lados. O Enneagrama ensina você a conviver com todos os perfis. Tá? Se você quer conviver com a técnica, você consegue conviver. Só que se o outro lado também não fizer o Enneagrama, ele vai te estressar a todo momento. Então ele teria que fazer o Enneagrama também. Então às vezes compensa... Para poder melhorar. Então, lógico, sim, tem perfis melhores para se trabalhar quando ele não tem o conhecimento do Enneagrama. Você consegue, sim, mas eu não sou um professor que consigo lidar a todo momento e neutralizar esse estresse que o cara traz toda hora. Então, não é fácil, né? Então, por isso que eu fiz 6 vezes e ainda não aprendi, né? 6 vezes. Se você tá achando que vai fazer uma e tá tudo certo... E ó, dizer não, como você disse, é uma ótima oportunidade para as pessoas começarem a filtrar clientes que só dão estresse e não é nem a questão da grana, é o que você disse, é uma questão também de ter fit para se trabalhar. Sim. Até mesmo, porque uma coisa que é importante, né? Você nem sempre foi AAA,
né? Hoje a gente está falando Não. de AAA agora com o termo aqui desse bate-papo, mas assim, isso foi aos poucos. E o Enneagrama te fez enxergar isso também como uma oportunidade. Faz sentido? Com certeza. Tanto que faz sentido que me clareou tudo. Tanto ficou mais claro que o Enneagrama ele potencializa as suas qualidades. E aí faz você, que já estava a 80%, virar a 160%. Ou que você estava a 100%, que você achava que estava, você ia a 200%, né? De positividade. Então, potencializa demais. Eu falo para a minha filha, a artista, Beatriz, ela se redescobriu nesse curso, porque ela estava em depressão e somente o curso fez ela sair dessa depressão profunda e fez ela entender por que ela é do jeito dela e que realmente potencializou ela, que é uma grande artista, ela é o 4 no perfil, né? O Einstein foi número 4 também, não comparando a minha filha, pelo amor de Deus, mas os número 4 são os gênios do mundo, só que eles não acreditam neles próprios. Eles são os perfis mais pessimistas, que eu digo assim, que não acreditam na tua no teu potencial. Então, porque tudo neles falta. Ele compara sempre que alguém é melhor que ele. E quando ela fez esse curso, ela conseguiu potencializar, entender, e ela focou assim, ela cresceu tanto que ela virou uma grande artista plástica. Hoje ela é reconhecida, ela tem obras no Brasil inteiro, ela tem obra em Orlando, e ela está ganhando dinheiro com isso, com o que ela ama. Então ela recebe convite para fazer agora de uma empresa de edredons, de colchões no Brasil inteiro, que é grande, de alto luxo, de AAA. Ela desenhou uma coleção inteira. Ela desenhou para uma estamparia, para uma marca feminina, que foram 2 camisetas que esgotaram. Então ela falou do poder da mulher numa mão e o coração na outra. Quer dizer, toda a arte dela tem um sentimento, tem um significado. Ontem eu repostei a arte dela, não sei se você viu, que ela fez em homenagem aos negros. Ela fez uma obra de arte impressionante, né, daquele negro que foi morto nos Estados Unidos. Ela reproduziu a face dele e contou a evolução e o não ao racismo. Quer dizer, eu não pedi para ela fazer isso, ela fez. Já tem 3, 4 pessoas querendo comprar essa obra de arte, né, pelo que representa. Então, essas oportunidades vão acontecendo a partir do momento que você se coloca ao lado de pessoas melhores, né? Elas, com certeza, as oportunidades aparecem do nada, e você tem que ter sensibilidade para poder absorver, como eu, há 16 anos atrás, né, um toque do diretor da Encalço, que me incentivou a abrir meu escritório, senão eu estaria empregado até hoje, não teria aberto o escritório, porque nem eu acreditava em mim, né? Os outros que começaram a acreditar. Então... Curiosidade, qual é o teu número do Enneagrama? 3. A vaidade. A vaidade. Vaidade. É impressionante, você tem que fazer. Eu digo para todo mundo, é algo que faz a gente evoluir. E aí? A família toda já fez, só falta mais nova, quando ela fizer 18 anos esse ano, ano que vem, esse ano. Aí ela vai poder fazer, né? Raia, quais são os próximos passos? Pense assim, então legal, você que já construiu uma marca pessoal incrível, você já filtrou pessoas, você já disse não para algumas coisas, você conseguiu levar a tua marca pessoal e a empresa ser praticamente a mesma coisa, as pessoas não conseguem mais dividir escritório com Hayazaki, pessoa física, né? A mesma coisa, é o mesmo sentimento, é o mesmo sentimento que está envolvido em tudo isso. Quais são os próximos passos, no teu ponto de vista, Fabiano Hayazaki? O que você está mirando nos próximos anos, ou próximo ano, ou próximo semestre, ou próxima semana, em relação a planejamento de marca pessoal, né? O que você tem mirado, se é que você pode... Claro, com certeza. Eu nunca planejei nada na minha vida, nunca. Sério? Planejamento zero, sou péssimo de planejamento. Por incrível que pareça, todo mundo acha que eu planejo muito. Não, eu vivo o hoje. O meu segredo é viver esse momento, o hoje. Não vivo o passado, que já foi, nem o futuro. Não vivo o futuro, não planejo o futuro, sinceramente, por incrível que pareça, eu contrario todos os especialistas do ramo. Quando a gente vive muito o futuro e planeja muito e não acontece, você se frustra. O Dale Carnegie ensina muito isso, o planejamento, né? Lá do futuro, um ano, daqui um ano, daqui 5 anos. Eu nunca fiz isso, não fiz. Eu fiz o curso do Dale 5 vezes,
colocava meu planejamento. E durante o Dale, eu dobrava a minha meta. Dobrava. Pergunta para os professores do Dale. Então virou algo muito normal. Por quê? Porque eu sofri demais. Eu falo uma coisa que você tem, para você crescer na vida, amigão, tu tem que sofrer muito. Se tu quer moleza, fica em casa ou já se mata por aí e não viva mais, cara. É sério. Porque se quer moleza, sabe? Tá no lugar errado. Não vai para lugar nenhum. Desceu pro mundo Se à você toa. quer chegar onde poucos chegaram, quanto mais você quiser alcançar, mais dificuldade você vai ter que ter. Eu adoro a crise. Qualquer crise que tenha. Eu tive a primeira com 9, a segunda com 21, meu sogro morreu no dia de casamento e aniversário. A terceira grande crise foi quando eu sofri um acidente, eu fiquei quase um ano parado, em 2008. Eu estava no auge da minha arquitetura, né? Eu não tinha seguro de vida, eu tive que me ralar, reinventar. Né? A outra grande crise eu não lembro, mas a outra foi essa agora, que eu achei que eu ia quebrar, que o mundo ia quebrar, que ninguém ia mais construir. Fiquei de tanta notícia ruim, parei de assistir televisão, eu estava assistindo para saber, né? Fiquei com muito medo, pensei em fechar o escritório, que ninguém mais ia construir, porque a crise ia tomar conta do mundo. E me desculpe, mas eu vivi os melhores momentos da minha vida. Esses últimos 2 meses foram os 2 meses que mais clientes nos desejaram, fecharam e contrataram para fazer projeto. Eu estou trabalhando mais esses 2 meses que antes da pandemia. Bom. Graças a Deus produzindo mais porque estou ficando em casa. É inacreditável dizer isso. Eu sei que a maioria dos ramos estão sofrendo, mas para poder um pouco motivar vocês de alguma forma, nós que somos o início da cadeia que a construção civil emprega mais no Brasil, é a construção civil, que vem boas perspectivas por aí, porque para mim já está sendo. E é na crise que a gente tem as melhores oportunidades, que as pessoas fazem os melhores negócios. O dinheiro ele não some, ele para de circular um pouco, mas ele vai voltar e já está voltando a circular. Basta vocês, eu estava aliado com pessoas melhores. Eu já estava na mente e na boca de pessoas melhores que me procuraram. Lógico que a maioria que me contrataram eu nunca vi na vida, mas são amigos de clientes meus que estiveram satisfeitos com o meu trabalho. Né? E parar de focar nos problemas e no que a concorrência vai dizer, no que alguém vai dizer de ruim. Foque, eu sempre foquei, eu sou muito positivo, você me conhece, eu sempre me foquei nas soluções. Eu falo para meus clientes, me traga problema que a gente traz solução. Todo mundo vem, o que vai ser de nós? Eu falei, cara, vamos focar na produção. Vamos focar nos focos e produzir. Então eu, nessa pandemia no começo, que eu estava desesperado, o que eu comecei a fazer? Eu não fiquei de braços cruzados, eu comecei a postar e a mostrar e a manter contatos com pessoas de nível elevado, né? Lógico que nenhuma eu fui atrás para fazer projeto, mas de mostrar para elas que eu estou na ativa, que eu tenho uma estrutura e que isso fez com que elas nos desejem, né? Então, se você, lógico que é fácil falar isso agora, com 16 anos de carreira, no escritório, 32 anos no total, né? Hoje, os meus planos é uma carreira, lógico, internacional, isso já está acontecendo. Já há 3 anos eu assinei meu primeiro projeto nos Estados Unidos e agora em janeiro, que culminou o fechamento do contrato agora em março, em plena crise, eu assinei 7 condomínios de apartamentos e casas na Flórida. São 1.000 apartamentos e casas. Tá? Já está fechado, contratado e já estão vendidos. Então, tá? Oportunidade sempre vai ter. Sempre vai ter. Sem crise ou não, sempre vai ter. Com todo respeito a quem está passando por um processo difícil agora. E, cara, a gente está vendo muita gente com dificuldade. Por outro lado, tem muita gente encontrando oportunidade, conseguindo oportunidades incríveis nesse momento. E ninguém fecha 7 condomínios em Orlando do dia para a noite. Isso já vem sendo trabalhado. Então, foi a crise, foi a pandemia que desencadeou esses condomínios. Nunca. Isso já estava previsto, já era um namoro, já baseado na marca, na pessoa Fabiano, que já atendeu N AAAs na vida e tudo mais. Então, assim, galera, primeiro eu queria agradecer a Tânia, Bia e Bela por terem emprestado o gênio aqui pra gente. Ó, o pessoal da Artefato tá assistindo lá de São Paulo. Ó. Quer mandar seus... Da Natuzzi. Vou ter a live com a Natuzzi quinta-feira, próxima live com o diretor da Natuzzi. O Rafael da Artefato, que é a maior empresa de móveis do Brasil, das Américas. Incrível. Olha quanta gente legal, enfim. Boa.
Gente, então Então, pra obrigado. finalizar, Fabiano, obrigado por ter agradeço. desprendido um pouquinho do seu tempo. Eu sei que você é extremamente apertado de tempo, mas muito, muito obrigado. Mas eu tenho muito tempo ainda sobrando. Amém. E que tenha cada vez mais. Porque eu vivo hoje, entendeu? Esse pra mim é o segredo. Boa. Sem planejar. E vai viver, né? As pessoas percebem isso. E viver de verdade, né? Com clareza, com honestidade, olhar olho no olho, entregar de verdade, ser coerente com o que você fala, o que você fala cumpra além. Né? Meus funcionários, eu falo para eles, novos funcionários, eu falo assim, aqui a gente não paga em dia. Aí eles murcham, eu falo, a gente não paga em dia, a gente paga antes. Isso já é motivação. Eu dou prêmio de melhor funcionário. Quer dizer, tudo isso que você puder fazer, né, que está ao teu redor e fazer além, que não vai custar nada além, as pessoas, o ser humano, ele quer um reconhecimento, ele quer ser bem tratado. E isso é a diferença. Não é a melhor tecnologia do mundo, como hoje a gente está precisando, né, viver pelo WhatsApp, trabalhar pelo WhatsApp. Isso eu já fazia antes da pandemia, eu já fazia reuniões, já vendia antes da pandemia, já vendemos milhões para artefato pelo WhatsApp antes da pandemia. Quer dizer, que arquiteto consegue? Você compraria os móveis da sua casa pelo WhatsApp, confiando 100% no seu arquiteto? Eu não compraria. Difícil. Ele precisa te dar muito motivo de confiança. Aham. E os nossos clientes, a maioria fazem isso. Compram. Por quê? Porque confiam. Se confiam, é porque desejam. Se desejam, é porque você deu algum motivo positivo. Negativo é que não foi. Não foi. Né? Então é isso. Obrigado. Para mim foi bom muito demais. obrigado. Pudesse, tinha que ter mais horas, né? Essas lives. Eu vou parar porque já tá falando 1 hora já de conteúdo. Gente, muito obrigado. Valeu por ter acompanhado a gente. Quem tá no Instagram também, valeu, obrigado. Se você tá ouvindo no Spotify, cara, segue a gente. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para receber nosso conteúdo que é semanal para você, beleza? Olha, precisar de uma agência, não é porque eles estão aqui não. Eles são ponta firme, profissionais, éticos, entregam antes do prazo, enfim, criativos e mega profissionais. Obrigado. É verdade. Valeu. Verdade mesmo. Obrigado, gente. Não paguei ele para falar isso, tá? Não pagou um Beijo real. para vocês. Nem combinamos.